iniciar a gravação. Simbora, gente, sem enrolação, exercícios, né? Exercícios. Então, ó, pega aí na página 19, até a aula passada a gente tinha feito esses exercícios aqui, ó, do módulo 5, tá? Então, na página 19, vamos ver se a gente faz esse exercício 3 aqui, ó, tá? Então, vamos lá, ó. A mãe de Joana viajava numa estrada retilínea com velocidade escalar de 72 km por hora. Então, a mãe de Joana aí, tá? Quando avistou uma tartaruga que atravessava a via vagarosamente, acionou o pedal do freio, imprimindo ao automóvel uma freada constante, conseguindo parar em 8 segundos a uma distância de 10 metros da tartaruga, tá? Atrás da mãe de Joana, e no mesmo sentido do movimento, deslocava-se outro automóvel. No instante em que a mãe de Joana iniciou a freada, o outro automóvel estava a uma distância D e deslocava-se com uma velocidade escalar igual a 3 meios da velocidade da mãe. Então, olha só, a mãe estava a 72 km por hora e o cara atrás estava a 3 meios dessa velocidade, tá? Beleza? Então, se ela estava a 10, essa daqui, 10 é uma conta difícil, né? Mas se ela estava a 20, esse cara aqui estava a 20 vezes 3, 60, sobre 2 ele estava a 30, tá? Se esse estava a 20, esse estava a 30. E aí ele diz o seguinte, o automóvel que viajava atrás da mãe de Joana iniciou a freada no mesmo instante que ela. Tá? Isso é impossível na vida real, né? O carro da frente freia e você freia ao mesmo tempo? Não, você demora alguns segundos de reação. Mas tudo bem, não estou aqui para criticar a questão, não. No entanto, este automóvel tem maior massa e um sistema de freada menos eficiente, conseguindo frear com uma aceleração igual à metade da aceleração da mãe de Joana. Vocês conseguiram entender isso? Determine que distância D da tartaruga se encontrava o automóvel da mãe de Joana quando iniciou a freada. Essa é a primeira pergunta. E B, qual é o menor valor de D que permite uma freada em segurança? Isto é, sem colisão entre os carros. Nossa, essa é uma questão muito boa e difícil pra caramba. Difícil pra caramba, gente. De verdade. Muito, muito difícil, tá? Então, gente, olha só. O que eu vou fazer nessa questão aqui, ó. O que eu vou fazer nessa questão? A primeira coisa, ela quer saber qual é a distância da pessoa em relação à tartaruga, tá? Qual é a distância da pessoa em relação à tartaruga? Gente, para fazer exercício de cinemática, eu ensinei a vocês ontem que você deve copiar tudo que você tem de informação e depois você tem que olhar para as fórmulas. Olhar para as fórmulas e procurar o que se tem e o que não tem. Beleza? Então, olha só. Numa trajetória retilínea, eu vou representar a galera como pontos, tá? Então, esse ponto aqui, ó, é a tortuguita, tá? Tartaruga. Nossa, tartaruga é uma palavra estranha de escrever, hein? Eu nunca escrevo ela, achei esquisito, tá? Vocês têm essa impressão também? Quando nunca escreve uma palavra, escreve, acha estranho? Tá. Você já falou que tá errado, né? Oi? Eu às vezes acho que tá até errado. Eu também. Tipo, uma palavra que é normal, assim, mas como eu nunca escrevo ela, eu falo, nossa, será que tá certo isso? Tartaruga. Ou então, se você falar uma palavra muitas vezes, parece que você estraga a palavra. Ou então, não sei te explicar. Fala uma mesma palavra várias vezes, ela perde sentido. Olha, gente, as distâncias estão em metros, não estão? As distâncias estão todas em metros. E a velocidade em quilômetros por hora. Então vamos transformar a velocidade para metros. Vamos transformar a velocidade para metros, tá? Então olha só.
Essa é a tartaruga. Gente, muito grande esse nome, tá? Eu vou chamar de T, de tartaruga. Esse daqui é a mãe da Joana, tá? Por que a mãe da Joana? Podia ser só a Joana dirigindo, velho. Tipo, porra, né? Mas tudo bem. Eu vou chamar de Joana, né? Joana aqui. Beleza? E aqui é o outro carro que nós vamos chamar de C, de carro, tá? Tartaruga Joana carro. E aí, fala pra mim, a Joana, eu sei que é a mãe dela, mas eu vou chamar de Joana, e você que se vira aí. A Joana, ela tava a 72 km por hora. 72 km por hora dá quantos metros por segundo? Faz aí, 72 dividido por 3,6. Lembra que 72 é o dobro de 36. Vai dar quanto? Ó, 72 km por hora em metros por segundo. Gente, faz de cabeça. Ó, se fosse 20 metros por segundo. Dá 20 metros por segundo. Se fosse 72 dividido para 36, não ia dar 2? 72 para 3,6 dá 20, então. Então aqui, ó, 20 metros por segundo, tá? Bom, se ela tava a 20 metros por segundo, quanto tava o carro? Quanto tava o carro? Gente, 20 vezes 3 sobre 2, não é? 3 meios da velocidade dela, então estava a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Beleza? Tá. Qual é a distância? Acionou o freio e tal. Beleza. Quando ela parou, ela estava a 10 metros da tartaruga. Vocês concordam comigo? Quando ela parou, ela estava a 10 metros da tartaruga. Beleza? Quando ela parou, ela estava a 10 metros da tartaruga. Então, eu vou encompridar um pouco mais essa reta aqui, você não briga comigo não, tá? Só para escrever melhor, ó. Aqui, ó, é a tartaruga. Eu vou fazer um ponto pretinho aqui, ó. Imagine que, ó, esse é o carro. Aí o carro começou a desaceleração. Aí ele para aqui, ó. Tá bom? Ele para aqui. A distância em que ele para até a tartaruga vale 10 metros. Então, olha só. Esse é a Joana parada, tá? Ó, o pretinho é a Joana parada. Então, a Joana estava acelerando e aí ela foi e parou no pretinho. E a pergunta número 1 é: qual é a distância total entre a tartaruga? Qual é a distância entre a tartaruga e a Joana? É isso que ele quer saber. Qual é a distância entre a tartaruga e a Joana? Eu quero ideias. Aí vamos tentar pensar juntos nessa resposta. O que você pensaria em fazer aqui? Eu não digo para você acertar as contas agora, mas falar, professor, eu calcularia tal parâmetro e depois tentaria calcular tal coisa. Não? Não quer falar? Então tá bom. A gente vai ter alguma coisa relacionada com a aceleração ou coisa assim ou não? Totalmente Não tem sim. necessidade. Totalmente sim, você tem razão. Olha só, colega, dá uma olhada nisso. A partir desse instante aqui, a Joana pisa no freio. Então, a partir desse instante, ela pisa no freio até chegar nesse ponto. Qual é a velocidade da Joana nesse ponto aqui? No ponto preto? 0, não é verdade? A Joana não freou até parar para não matar a tartaruga? Então a velocidade nesse ponto dá 0. Então perceba que do ponto vermelho até o ponto preto, ela percorreu um ΔS. E esse ΔS é o ΔS que ela utilizou para parar o carro. Entre o início da freada até ela parar o carro. Então, pensando nisso, vamos lembrar disso aqui, ó.
Beleza? O que mais que a gente tem aqui? V quadrado igual a V0 quadrado mais... Professor, 2A. Pode falar. essa do V quadrado igual a V0 quadrado mais... É o Torricelli. Esse é o Torricelli. E qual que é o nome do V igual a V sem ser ao quadrado? O nome chique dela é equação horária da velocidade. Mas aqui na torcida do Santos é vovô ateu, né? É o vovô ateu, mas Tá. é equação horária da velocidade. O que vocês utilizariam aqui? Qual equação dessa vocês utilizariam? Ajuda aí, cadê o Roberto? Cadê o Roberto? Vou atrás do Roberto. Fala comigo aí, Oi. Roberto. Olha só, a partir desse momento, a Joana pisa no freio. Então tem aceleração a partir desse momento. Ela desloca um ΔS até parar, até a sua velocidade ser zero. Me ajuda aí. Qual formulinha a gente vai utilizar? Lembrando que ele demora quanto tempo para parar? Está escrito no enunciado, ó. Acionou o freio constante, conseguindo parar em 8 segundos a uma distância da tartaruga. O que vocês fariam? Tem várias maneiras. Dá para fazer... A primeira? Faz a primeira para descobrir a aceleração, né? Depois Legal. Gostei. Ô Roberto, para a gente não usar a fórmula, eu vou usar a definição de aceleração. Você concorda comigo que acelerar é mudar a velocidade em determinado tempo? Então, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. É a variação da velocidade no tempo. Quanto variou a velocidade? Bom, a velocidade final, ela é... Vamos calcular só o valor dela por enquanto. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 20 e o tempo demandado foi 8, tá? Então, menos 20 sobre 8. Gente, tá correto a aceleração negativa? Tá, porque ela tá desacelerando, não é? Perfeito. Menos 2,5 metros por segundo, tá? 2,5 metros por segundo. Velocidade final 0. Opa! Não, gente, tem um erro. Pera, não copia. Tem um erro. Vamos de novo. Essa velocidade, gente, acabei de perceber. A aceleração negativa tá errado aqui. E aí eu vou dizer para vocês por quê. A velocidade ela é positiva ou negativa, essa aqui? positivo. Não, essa aqui, essa velocidade Velocidade? é negativa. Ah, tá, negativo. Porque ela está indo no sentido contrário de x, né? Então, se essa velocidade é negativa, vocês concordam comigo que a aceleração tem que ser positiva para o corpo frear, para o carro frear? Lembra que para ser freando, Sim. tem que estar um para um lado e outro para o outro. Então, essa aceleração tem que dar positiva. E aí, vamos fazer as contas, ó. Velocidade final, 0. Velocidade final, 0. Menos a velocidade inicial. Só que a velocidade inicial, ela já era menos 20. Então, é final menos inicial. Final menos inicial, tá? Dividido por 8. Aí sim, ó. Menos com menos dá mais. Vai dar 2,5 metro por segundo ao quadrado. Gente, tá certo ser positiva a aceleração? Sim, porque o corpo vai para a direita, a aceleração vai para a esquerda, fazendo com que o corpo pare. Beleza, o Roberto já acertou a aceleração. Gente, eu já tenho aceleração, como é que eu faço para descobrir esse ΔS? Vamos no Torricelli? Torricelli não precisa do tempo, ó. É mais rápido o Torricelli. O que vocês acham? Vocês muito difícil. Dá para ir por qualquer uma delas, né? Eu tenho todos os parâmetros agora. Então, mas vamos no Torricelli. Velocidade final ao quadrado, 0 ao quadrado. Igual, velocidade inicial ao quadrado, menos 20 ao quadrado. Não tem problema o menos, porque elevando ao quadrado, vai dar todo mundo positivo, né? Mais
2 vezes a aceleração, 2,5, vezes ΔS. Pessoal, se você fizer essa conta aí, não sei quanto vai dar, mas ó, 20 ao quadrado, 400, dividido por 2, 200, dividido por 2,5, não sei fazer essa conta. Dividido por 5, dá 80. Deu 80 aí o de vocês? 80 metros. Pessoal, alternativa A. Que distância a tartaruga se encontrava do automóvel no instante que ela pisa o freio? Resposta da alternativa A. Alternativa A. A resposta é igual a 10 que ela parou, mais o ΔS que é 80. A resposta dá 90 metros. Beleza? Resposta da A, 90 metros. Gostaram dessa aí? Interessante, né? Interessante. Pessoal, segunda questão. Segunda questão bastante difícil também, gente. Segunda questão bastante difícil. Olha só. A segunda questão envolve o corpo C. Segunda questão envolve o corpo C. Então, ó, deixa eu só completar aqui. Aqui vale 90, né? Nossa, tá horrível esse pincel. 90. A segunda questão é a B. Ele pergunta: qual é o menor valor, qual a menor distância que permite uma freada em segurança, sem colisão? Qual é a menor distância para uma freada sem colisão? Bom, para isso, gente, a gente tem que ler o enunciado. E aí a gente vai perceber algumas coisas. Vamos lá, vamos continuar lendo o enunciado. Pessoal, primeiro, qual é a aceleração do carro 1? A aceleração do carro 1, ela é 2,5, né? A gente já viu isso. A aceleração do carro 1 é 2,5. Agora, qual é a aceleração? Deixa eu pensar aqui. Já temos uma coisa que eu estava meio perdido. Gente, ele fala uma informação no enunciado sensacional. Primeiro, ele fala que a velocidade desse cara era 3,5. E olha o que ele fala aqui, ó. Ó, cadê, ó? Ó, olha o que ele fala aqui que eu grifei. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Não é aqui, tá um pouquinho mais, ó. Metade, ó. Ele diz aqui, ó. Quando o carro 2 freia, ele consegue frear com apenas metade do freio da Joana. Ele consegue frear com metade do freio da Joana. Então, fala comigo uma coisa aqui. Fala comigo. A aceleração... Só escreve aí pra mim. Qual é a aceleração do carro C aqui? Qual é a aceleração? Não é 2,5 dividido por 2? Concorda comigo? Metade, ele falou 2,5. Dividido por 2, 1,25, né? Então, olha só. A aceleração desse carro dá 1,25 metros por segundo ao quadrado. Beleza? 1,25 metros por segundo ao quadrado. E aí, o que ele pede pra gente? Ele fala, qual é a menor, a distância segura, tá? A menor distância, tá? Então, qual é a menor distância para que esses carros não colidam, tá? Então, ó, qual o menor valor de D para que esses carros não batam? É isso que ele está perguntando. D, vocês concordam comigo que D é isso aqui, ó? D é isso. Agora, né? D é isso. Beleza? Gente, dá uma olhada então. Para que esses carros não batam, então qual é a menor distância possível? Gente, vamos ver isso. Qual foi a distância que o carro 2 percorreu até parar? Qual é a distância que o carro 2 percorreu até parar? Vamos pensar nisso. Qual é a distância? Porque esse exercício ele é difícil, por quê? À medida que esse carro está parando, o outro também está parando. Então, à medida que esse está indo para frente, o outro também está indo para frente, né? Para frente eu digo na direção que eles já estavam indo, tá?
Gente, eu vou apagar essa parte aqui embaixo porque é a alternativa A gente já fez ela, tá? Nossa, essa questão, gente, é de altíssimo nível na minha visão, né? Na minha visão. Então, a primeira coisa que eu vou escrever é qual é a distância que esse carro 2 usou para parar. Eu não estou dizendo que é essa mesma distância dele, eu só estou falando qual é a distância que ele usou para parar. Então, vem cá, ó. Distância carro 2 até parar. Gente, a distância do carro 2 até parar, a gente pode usar aí um Torricelli. Vamos usar um Torricelli aqui? Vamos lá, distância do carro 2 até parar. Então, 0 ao quadrado, Torricelli. Torricelli é igual a V inicial ao quadrado menos 30 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Quanto vale a aceleração agora? 1,25 vezes ΔS. Passo 30 ao quadrado para lá. Passou 30 ao quadrado para lá, passa todo mundo dividindo. Quanto vai dar o meu ΔS? Bom, eu não sei fazer de cabeça essas contas. Então, ó, 30 ao quadrado, 900 por 2, 450, dividido por 1,25, 360, pessoal. 360. Então, o meu ΔS, 360 metros. Então, gente, perceba que 360 é o que esse cara percorreu. Beleza? Agora, gente, ó, vê se você consegue entender isso comigo. Vê se você consegue entender isso comigo. O carro C, ele andou para frente quanto? 360. O carro 1, ele andou para frente quanto? 80, não é? Esses 80 aqui, ó, que é o ΔS. Esse ΔS aqui não era 80 que a gente achou? Vê se vocês conseguem entender essa lógica aqui, ó. Tudo vale 90 metros, tá? Mas esse 90 era só para a alternativa A. Então perceba isso comigo. Esse carro aqui, ao andar para frente, ele se deslocou 360 metros até parar. E esse outro cara, ele deslocou quanto para frente? Ele deslocou 80. Então vocês concordam comigo que eles terminaram a uma distância de 280 metros um do outro? Porque da onde eu cheguei nesse 280? Bom, ó, esse carro aqui, ó, ele anda 360 para cá. 360 para cá. O outro carro, ele anda 208, ele anda somente 80 para cá. Ele anda somente 80 para lá. Então, para que um carro não colida no outro, deixa eu ver se eu faço um desenho esquemático melhor. Ó. Ó. Esse é o carro 1. Beleza? Esse carro 1, ele andou e parou aqui, ó. Carro 1, parou aqui. Quanto ele andou? 80 metros. Beleza? Tá de boa isso, né? O carro 1 andou 80 metros. E, cadê minha régua? E o carro 2? O carro 2, gente, ele tava aqui, ó. Oh, meu Deus, as canetas estão todas acabando. Gente, o carro 2, ele estava aqui. E essa distância aqui é o que a gente quer saber. Qual é a distância do carro 2 até o carro 1? Só que, gente, para o carro 2 não bater no carro 1, aonde ele tem que parar? Vocês concordam comigo que ele tem que parar aqui, ó, a 1 milésimo antes aqui desse cara? Concorda? Ó, olha o raciocínio. O carro 1, ele andou 80 metros e parou.
o carro 2, até parar, ele não pode chegar nesse verdinho. Se o carro 2 chegar nesse verdinho, ele vai bater. Então ele está assim, a 1 milésimo de metros, tá? A 1 milímetro, tá? A 1 milímetro desse outro carro, que eu vou dizer que está no mesmo ponto. Então, deixa eu apagar isso. Vê se você entende. O carro 2 usou até parar. O carro 2, ele saiu daqui e até parar, ele andou 360 metros. O carro 1, até parar, saiu daqui e andou 80 metros. Então, qual é a distância que o carro 1 distava do carro 2 para que eles não batam? Bom, 360 menos 80. E aí, B vai dar 360 menos 80, vai dar 280 metros. Gente, vocês conseguiram entender essa zoeira que eu fiz aqui, ó? Carro 1 andando até parar, carro 2 andando até parar. E aí, eu não posso fazer o carro 2 passando para frente e nem fazer o carro 2 parando muito atrás, porque ele quer saber a menor distância possível. A menor distância D possível é quando, então, for 280, tá? Bom, na regra mesmo, se ele andar 280, ele bate. Então, eu responderia 279,999999999, tá? Se ele andar 279,9999999, não vai bater, tá? Não vai bater. Beleza, gente? Difícil essa, né? Eu posso arredondar? Pode, claro que pode, tá? Esse daqui, ó, a resposta ele deu isso mesmo, ó. 280 mesmo, tá? Bom, vamos mais uma aqui, ó. Mais uma. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso ocorre porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta que existe detecta um problema que exige uma freada brusca, então essa é a primeira etapa. Então a primeira etapa é associada à distância em que o veículo percorre e o tempo de reação dele. Então perceba, primeiro você olha a merda acontecendo e aí você manda os impulsos nervosos para o seu pé. Isso demora um pouco. Nesse tempo que você demorou, o carro continua indo para frente. Já a segunda relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante, tá? E aí a pergunta que ele fala, considerando essa situação, qual é o melhor gráfico que a gente tem aí? Galera, qual é o melhor gráfico que a gente tem? Eu acho que é o B, que é o tem o tempo da ai meu Deus, foi o tempo que a pessoa teve pra processar que tava acontecendo a merda, aí pá, processou, aí apertou o negócio e aí desacelerou até chegar no zero. Gente, essa é uma Ou não. uma questão que eu acabei de perceber uma coisa. A princípio, eu olhei e eu pensei, parece o B mesmo, né? Mas olha só que merda. Olha só que merda. Não é um gráfico de velocidade por tempo. É um gráfico de velocidade pela distância. É um gráfico de velocidade pela distância. Olha que doideira. Então, vamos tentar analisar. Ó, a primeira coisa que eu queria que vocês vissem é que entre o instante em que ele vê algo para frear e o instante em que ele pisa no freio, qual é o tipo de movimento, gente? É movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Entre o instante em que ele
pensa que deu a merda até ele pisar no freio. É MU ou MUV? MUV. MU. Não. Ô, Roberto, pensa aqui comigo. Eu tô dirigindo na boa aqui, ó. Tô dirigindo na moral. E aí eu tô de velocidade constante. Tô com a mesma velocidade. Entre o momento em que eu vi a merda acontecendo até o meu pé pisar, o carro ainda não tá freando, porque eu não pisei ainda. É o tempo que eu demoro até pisar no freio. Então, entre o instante em que eu vejo a merda acontecendo até pisar no freio, é movimento uniforme, porque eu não pisei no freio ainda. Beleza? Tá de boa? Conseguiu entender essa parte? Então, em primeiro lugar, a gente pensa que o gráfico só pode ser, a primeira parte do gráfico só pode ser uma reta. Por quê? Porque a velocidade ela não muda. Enquanto eu não piso no freio, a velocidade do carro não muda, ela continua constante. Então só pode ser AB ou AD. A gente já descarta a A, a C e a E, tá? Se o gráfico fosse velocidade por tempo, aí seria a alternativa B, gente. B de bola. Mas eu quero que você lembre de uma coisa, gente. Como funciona a distância de um carro? Como funciona a distância de um carro a partir do momento em que eu piso no freio? Bom, gente, como um gráfico... Deixa eu pegar o meu... Cadê meu apagador? Como funcionará a curva de um gráfico a partir do momento em que eu piso no freio? Bom, eu vou traçar para vocês aqui um gráfico. Oh meu Deus, minhas canetas já estão todas acabando. Ó, um gráfico de tempo por espaço, tá? Espaço por tempo aqui, beleza? Olha como funciona o gráfico de alguém que está desacelerando. Por exemplo, alguém que está desacelerando, ó, pode ser isso aqui, ó. Por quê? Por que que isso está desacelerando? Perceba aqui, ó. Nesse instante de tempo, nesse instante de tempo aqui, ó, nesse instante de tempo, esse carro, ele estava em um espaço tal. Deixa eu mudar essa reta que vai ficar ruim didaticamente. Vou fazer essa reta aqui, ó. Essa reta aqui. Beleza? Dá uma olhada no que acontece. Nesse instante de tempo, será que essa está funcionando? Não. O azul está funcionando? Também não está. Tá uma desgrama isso aqui, hein? Olha só, nesse ponto aqui, eu tenho um certo intervalo de tempo e o carro está numa posição. Passou mais um intervalo de tempo aqui, ó. Esse carro tá aqui. Agora, olha o que eu quero mostrar para vocês. Imagine que entre esse tempo e esse segundo tempo tenha 1 segundo, tá? Tenha 1 segundo. Então, em 1 segundo, esse cara andou esse ΔS. Não é verdade? Passou mais 1 segundo, ó, o mesmo 1 segundo, olha o quanto esse cara andou. Ó, olha o quanto esse cara andou. Mais ou menos ΔS, gente. Olha só, passou 1 segundo, esse cara saiu dessa posição e foi para essa posição. Passou mais 1 segundo, ele saiu dessa posição e andou nessa posição. Vocês conseguem perceber que no primeiro segundo ele andou um puta ΔS e no segundo segundo ele andou um ΔSinho pequenininho? Então, vocês conseguem perceber que esse carro está freando? Conseguem perceber que esse carro está freando? Ou não? Sim ou não? Sim, sim. Por quê? Ele estava andando, em 1 segundo ele deslocou 10 metros, e aí no outro segundo ele andou 1 metro só. Então ele está freando. Então, gente, perceba que quando eu tenho aceleração ou desaceleração, o gráfico da distância ele é parabólico. Então,
vem comigo nesse cara aqui. Para a gente ver um gráfico que tem aceleração, a gente precisa ter uma parábola. Olha, vamos analisar esse cara B. Ó, vamos analisar esse cara B. Pega aqui... Nossa, será que eu não tenho como traçar nada aqui? Ah, eu vou fazer igual o professor Wesley. Ele tira um print, né? Aí ele vai no Paint e aí ele dá um Ctrl C. Cadê, meu? Não é Ctrl C depois de tirar o print? Print screen. Ctrl C. Aê, caramba. Ó, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Vou traçar uma reta. Como é que muda a cor da reta? A reta preta mesmo aqui, ó. Ó, eu vou traçar uma reta assim. E aí, um segundo depois, gente. Ô, desgraça. Tá mais ou menos reto, né? Vai ficar assim meio torto mesmo. Ó, perceba que ele tava aqui. E aí ele foi pra cá. Tá? Ele andou um ΔS aqui, ó. Ele andou um ΔS. Ele andou um ΔS. Em mais um segundo, galera, em mais um segundo, tenta imaginar que é igual, tá? Em mais um segundo, dá uma olhada qual foi o ΔS que ele andou aqui, ó. Vocês conseguem reparar que é o mesmo ΔS que ele andou? Conseguem reparar isso agora? Ó. Ô, caramba, como tira o zoom? Ó, eu marquei um segundo para a direita e ele andou um ΔS aqui em cima. Eu marquei mais um segundo para a direita e aí ao interpolar o ponto eu vi que ele andou o mesmo ΔS. Eu sei que o meu desenho tá o de cima um pouco maior que o de baixo. Pô, mas calma, você já tá no terceiro colegial. Você conseguiu perceber que por isso ser uma reta, as distâncias ΔS sempre serão as mesmas se eu pegar intervalos de tempos iguais? Vocês conseguem reparar isso? Ou não? Fala comigo. Peraí. Eu vou traçar... Ah, tá. Sim. Ó, passou um tempo, ele andou um ΔS. Ó, ele andou daqui de cima até aqui embaixo. Passou mais um tempo, ó, pensa que tá bem igual essas retas, ele vai andar um outro ΔS. Ó, ele vai andar um outro ΔS. Só que perceba, o ΔS de cima é igual ao ΔS de baixo, porque eu tenho uma reta. Então, se passar mais um segundo, ó, mais um segundo passou, ele vai andar o mesmo ΔS, ó, sempre o mesmo ΔS. Porque eu tenho uma reta. Ó, eu sei que o desenho não está muito bonitão, mas se a gente pensar assim, ó, sempre vai estar o mesmo ΔS envolvido. Sempre o mesmo ΔS envolvido. Agora, volta para a alternativa D aqui, ó. Volta para a alternativa D. A alternativa D, dá uma olhada aqui, ó, nela. A alternativa D é a seguinte, ó. Em um segundo... Opa, não é aqui. Em um segundo, galera... Vou fazer mais próximo daqui, ó. Pra gente perceber a distância, a diferença. Ó, em um segundo, ele andou um ΔS. Olha o ΔS que ele andou, ó. Ele andou um ΔS daqui até aqui. Concorda comigo que é um ΔS bem pequenininho, né? Passou mais um segundo, galera. Olha o ΔS dele. Começou a aumentar. Passou mais um segundo. Opa, essa não ficou boa. Passou mais um segundo. Olha o ΔS dele aqui, ó. Tá começando a aumentar. Passou mais um segundo. Essa ficou meio longe, né? Passou mais um segundo. Olha o ΔS desse cara aqui, ó. Opa, essa reta não ficou muito boa, não. Vocês conseguem entender, gente, que por ser uma parábola,
o ΔS aqui era um valor, e aí começou a alterar o ΔS. Se fosse uma reta, se a vermelha ela fosse uma reta assim, ó, gente, todos os pontos, se eu pegasse várias retas perpendiculares equidistantes, ou tudo na mesma distância, sempre cairia na mesma distância. Bom, não sei se você está entendendo, você está muito quieto para o meu gosto. Olha só o que eu quero te mostrar. Se eu pego dois pontos consecutivos, aqui eu tenho um ΔS, aqui um ΔS. Se eu pegar uma reta, isso não vai acontecer. Ó. Se eu pegar uma reta, ó, eu tenho aqui um segundo, outro segundo e outro segundo. Olha só, a distância entre esse ponto e esse ponto é exatamente igual às distâncias. Olha só, quando eu tenho uma reta, ele saiu de um ponto e foi até lá em cima. Ele andou um ΔS. Depois ele saiu desse ponto e foi no ponto até em cima. Perceba que ele andou o mesmo ΔS. Quando eu tenho uma reta, a variação do espaço ela é constante. Então, nesse caso aqui, eu não tenho aceleração, porque o espaço está mudando sempre da mesma maneira. Eu tenho velocidade constante. Quando eu tenho uma parábola assim, ó, perceba que em um segundo eu tenho um ΔS. No outro segundo, um ΔS muito menor. Vocês conseguiram entender agora a diferença por esse cara da lousa? Esse do pente aqui ficou tão ruim que eu acho que até mais confundiu vocês do que ajudou. Né? Então, peço desculpas aí por esse da lousa aí. Esse do pente. Agora, vocês conseguiram entender essa jogada aqui da lousa? Agora eu entendi. Entendeu? Sim. Numa reta, ele anda sempre igual. Numa curva, ele anda espaços diferentes. Portanto, gente, como nós estamos falando que ele não tinha aceleração até ver, até raciocinar. Depois que ele raciocinou, ele pisou no freio, aí a distância ela tem que andar numa curva. Tá? Então, gente, não tem jeito. A alternativa dessa questão é a alternativa D. Tá? D de dado. Por quê? Porque uma reta assim, ó, ela descreve movimento uniforme. Movimento uniformemente. Tá? Aqui, ó, é o jeito mais certinho da gente pensar por essa distância, tá? Beleza? Essa aqui seria legal se fosse velocidade por tempo, tá? Mas é velocidade por distância. Então, você tem que pensar um pouco melhor aí. Alternativa D. Tá bom, gente? Bom, eu já invadi a outra aula ou não? Já, né? Já. Tá, então, gente, vou encerrar por aqui. Acho que vocês já podem fazer os exercícios do módulo 5. Eu não sei se eu soltei lá no AVA. A aula que vem nós vamos finalizar os exercícios do módulo 6, tá? Vamos fazer os exercícios do módulo 6 aula que vem. Beleza? Valeu então, gente. Um abraço aí. Até mais. Tchau, professor. Até. Valeu, até mais.